Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tá, que maravilha. Como é que foi o fim de ano? Só alegria? Começamos o ano de 2023 com o pé direito. Quando o professor, eu cheguei numa conclusão que quando o professor ele chega, traz uma Bíblia desse porte e coloca em cima da mesa assim, por mais que ele não vá nem ler, os irmãos já falam, opa, não é pastor Cristo? Pastor Cristo, tudo bem? Tia Maria, eu tive que buscar a tia Maria lá fora, lá, o pessoal preocupado, tia Maria não vai vir, me olhando lá, eu falei, não, vou buscar. Veio de... Ah lá, tô falando, correria da tia Maria do dia a dia. Irmãos, hoje eu estou muito feliz, mais uma vez, a primeira lição do ano de 2023, a primeira e a segunda, recebi a oportunidade, né, de estar lendo com os irmãos, né, a primeira e a segunda lição. Ainda mais porque no decorrer do ano nós vamos ter os professores, né, que são os titulares, os oficiais, os pastores, os grandes mestres consagrados, né? Mas hoje, irmãos, eu peço um pouquinho da paciência dos irmãos, né? Só para eu, como eu sempre costumo dizer, estender o tapete vermelho para que no decorrer das lições os mestres, né, Eliezer, pastor Joelson, pastor Cristo, né? Então os irmãos que vão continuar dando as aulas. Então hoje eu vou só fazer aquele apontamento, só posicionar certinho aqui para os irmãos saber do que vai se tratar as lições, né? Um tema bastante comentado, bastante falado nesses últimos dias. Nós ouvimos também muitas canções, hinos, os jovens, né, que gostam de cantar os hinos de avivamento. Então hoje nós vamos conhecer um pouquinho sobre o avivamento, né? E eu vou falar sobre um pouco do avivamento e como foi o avivamento no Antigo Testamento. Aí a partir das próximas aulas nós vamos entrar mesmo no avivamento, no contemporâneo, avivamento na época de Cristo, avivamento na igreja moderna. Então nós temos aí esse trimestre para entendermos sobre o avivamento. Irmãos, eu vou escrever aqui no quadro. Hoje o Eliezer logo cedo já me chamou e falou assim, eu vou copiar aqui, porque às vezes, Eliezer, eu começo, avivamento. Aí, beleza. Avivamento. Irmãos, eu gostaria que os irmãos conversasse comigo, interagisse. Ao ver dos irmãos, primeiro vamos perguntar para as irmãs, né? Vamos perguntar para as irmãs. Na visão das irmãs, o que é o avivamento? Não existe resposta errada, tá? Pode falar. O que as irmãs têm como um avivamento? Diz em palavras, 2, 3 palavras, só para a gente saber se nós estamos... Está vivo. Mas o irmã, sobre avivamento, o que seria o avivamento? As teólogas... Mais alguém, irmã Sueli? Despertar. Beleza. Agora para os meninos agora. Avivamento. Estar vivo, despertar para os meninos aqui. Não, eu mudo realmente, totalmente. O avivamento para mim é obediência. Obediência. Olha só, estou falando que não existe resposta errada. Os meninos da banda do norte ou do sul, o que vocês acham? Diga lá. Transformação de dentro para fora. Transformação de dentro para fora, meus queridos. Isso daí é uma resposta... Posso falar um pouquinho? Sim, pode sim, pastor Cristo. Vai por causa da tua aula, irmão. Eu sei que é sim, pastor. Pode ficar. Então, todas as respostas que foram passadas sobre o avivamento, de fato, está correta, né? Que é reavivar, reviver, é a transformação de dentro para fora, obediência, né? Então, a questão do avivamento, de fato, é isso mesmo, né? Eu estava fazendo uma analogia e tentando localizar qual que seria a melhor definição de avivamento. A definição que eu achei que foi a mais, assim,
que faria mais sentido na minha cabeça, que tem uns pensamentos tão curtos, né? É que assim, imagina uma família que mora numa caverna, tá? Uma família pré-histórica. E o pai dessa família, ele pega um feixe de lenha com 12 lenhas, e ele coloca no centro da caverna e ele acende aquele fogo. Então ele fala assim, pessoal, é o seguinte, nós precisamos todo dia acender esse feixe de lenha com esses 12 ramos aqui, para nós fazer essa fogueira. Então essa é a lei da caverna. Aí o pessoal pergunta, mas por que, pai, tem que ser exatamente esse feixe com tudo isso? Ele fala, por quê? Primeiro, para clarear a caverna, né, para deixar a caverna clareada, para deixar a caverna aquecida e para que os bichos não venham entrar dentro da caverna. Então faz sentido, nós precisamos colocar uma fogueira aqui, que de fato era o que acontecia. Só que daí vai passando o tempo, daí o senhor morre, vem outra família e continua. E aquela mesma questão de pegar o feixe de lenha com as 12 lenhas, colocar no meio da casa, acender as 12 lenhas e ir colocando fogo ali para poder clarear a casa, para poder aquecer a casa. Só que depois vai passando o tempo, passa anos e anos, até que uma das pessoas fala assim, não, mas pera um pouquinho, não vamos acender 12 não, vamos colocar só 6. Vai lá, acende, vai clarear do mesmo jeito, não vai ser aquele mesmo efeito, mas está tudo beleza. Aí passa mais um pouquinho de tempo, a pessoa, vamos acender só 2 só. Ah, meu pai é doido, vai acender 12. Vamos acender só 2. Mas quem que falou que tinha que acender 12? Vamos acender 2. Aí acende 2 ripinhos no meio da casa, faz aquele fogo não tão grande. E depois passa o tempo, daí chegam os meninos mais modernos ainda. Ele pega e ele fala assim, não vamos acender mais o fogo. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma lamparina. A lamparina é melhor, a gente coloca várias lamparinas por dentro da caverna, né? E acendemos aqui, fica todo mundo claro e beleza. Só que daí o que acontece? Vai passando o tempo, as pessoas começam a pegar gripe, começam a pegar sinusite, começam a pegar friagem, né? Começa a ter um monte de doenças respiratórias. Os bichos começam a entrar para dentro da caverna, né? Porque daí não tem o fogo mais, e as pessoas não conseguem mais aquecer o alimento. Aí começa a comer o alimento gelado, e eles falam assim, gente, pera um pouquinho. Nós estamos doentes, os bichos estão invadindo aqui, nós precisamos voltar lá na versão original. Aí o que eles fazem? Eles vão lá, pega aquela foto de família que todo mundo tem, né? Aquelas fotos que é desenhado meio que à mão mesmo, vê toda aquela família e vê aquele senhor com um feixe com 12 lenhas. Aí eles falam assim, olha, você lembra lá nosso tataravô? Ele usava um feixe de 12 lenhas para acender. Aí ele fala, e faz todo sentido. Então nós vamos reavivar esse negócio aqui. Então daí eles voltam lá na origem. Então daí eles tiram aqueles lampião todos e acende. Daí na hora que eles acendem aquele fogo, a caverna aquece. Todo mundo já volta aquela artrite, artrose, sinusite, renite, todas as doenças respiratórias, a asma, já vai sair porque a caverna está quente. Os bichos que estão ali, as cobras que entram dentro da caverna já não entram mais porque o fogo está lá. E eles conseguem esquentar a comida também. Então quer dizer, os antigos não estavam errados. Então se tinha que fazer com 12 lenhas, tinha que ser daquele jeito. Então o avivamento seria isso, é voltar lá na versão original da coisa, voltar na verdadeira adoração. E no Antigo Testamento nós vemos que Deus chama o povo à verdadeira adoração por incansáveis vezes, sempre a mesma coisa, o povo está indo bem, está indo tudo bonitinho, aí chega no momento, o povo se desvia. Aí nós vamos mais um pouquinho, chega mais um momento, o povo se desvia. Então, no Antigo Testamento, nessa lição de número 2, nós vemos que muitas e muitas vezes, Deus, ele chama o povo para o avivamento de novo, porque o povo se esquece daquele fecho que é necessário colocar. Aí surge as perguntas, mas por que tem que colocar isso? Por que não tira isso de uma vez? Por que a mesma sequência tem que chegar a cantar os 3 hinos da harpa, aí tem a oração, tem a leitura da palavra? Porque se fizer o contrário, não vai dar certo. Já foi comprovado isso, porque senão a igreja tem só louvor, aonde que fica a pregação? Se na hora que você entra na igreja tem 2 horas de louvor e dá 15 minutos para o pregador, vai ser só louvor e não vai ter nada. Aí chega, canta só louvor, daí tem mais 15 minutos do rapaz fazendo da oferta, dos dízimos, e sobra 3 minutos para o pregador. A igreja não cresce, né? Porque aonde tem só louvor, adoração, é bom, mas tudo tem que ser com aquela ordem, com aquela decência. Você tem seu filho lá, você vai dar só doce para ele, só chocolate, tudo que ele quer. Não vai dar certo. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Tudo que é demais aí estraga. Então, isso daí seria mais ou menos uma ideia do que é o avivamento. É voltar
lá na versão original. Na lição de número 1, está dizendo assim, ó, deixa eu sincronizar meu relógio aqui. Na lição de número 1, o texto diz assim, avivamento espiritual. O texto ora da lição de número 1 diz assim: e se o meu povo que se clama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, no capítulo 7 e no versículo 14. Essa daqui é a lição de número 1. Né? Então, o avivamento seria essa questão. Qual que seria a pré-condição para o avivamento? A pré-condição do avivamento sempre vai ser uma crise, né? Sempre vai ser uma crise ou um problema muito grande. Sempre acontece isso, porque a partir do momento que você já não acende mais a fogueira, já começa a gerar problemas, e os problemas vão puxando problemas e vão aumentando os problemas, então nós temos uma crise. Então nós precisamos voltar lá do início e precisamos ter aquela bela reunião de alinhamento. Então, sempre, né, aqui com os obreiros, nós temos uma reunião de alinhamento de 6 em 6 meses, acho que de 3 em 3 meses temos a reunião. Temos lá na sede também, que é uma reunião de alinhamento. Não podemos deixar passar tanto tempo, porque senão vai chegando pessoas novas, né? São pessoas de outras denominações, pessoas que têm alguns tipos de costumes. Vamos dar um exemplo aqui, algumas pessoas que vêm da igreja católica, ou que vêm da congregação cristã, ou que vêm de outros lugares, e começa a ser membro da Assembleia de Deus, e traz alguns costumes. Então se faz necessário mesmo fazer essa reunião de alinhamento, para poder falar, olha, tá, você veio de outro lugar, então agora o alinhamento daqui funciona desse jeito, a rotina do culto é assim, a grade da Assembleia de Deus é dessa maneira. Então se faz necessário toda essa questão de alinhamento, e os obreiros também todo ano passam. Talvez possa ser até algo repetitivo para quem vem todas as vezes, mas quem não vem, quem vem de fora fala, opa, isso aí é novidade para mim, eu já não sabia. Né? Agora, se deixa passar por muito tempo, 5, 6 anos, e depois de 10 anos reúne os obreiros e passa, cada um já está com uma ideia diferente, já está, então é sempre bom manter, e na empresa também é a mesma coisa, pelo menos de tempo em tempo, às vezes por semana, às vezes por mês, o chefe, se faz necessário, reunir toda a equipe e fazer aquela reunião do alinhamento para não perder o fio da meada. Então, a pré-condição para o avivamento, a Bíblia mostra que a crise espiritual ou moral é uma das pré-condições para o avivamento. Nesse texto aqui de 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, foi o momento em que Deus se apresenta para Salomão, né, e faz ali um concerto com ele, né, ele faz um concerto com o povo de Israel através da vida de Salomão. Tá, então esses são os pré-requisitos. Para acontecer um avivamento, não vai acontecer um avivamento se a igreja estiver toda alinhada com o Espírito Santo, com a palavra, estiver tudo alinhadinho, dificilmente vai acontecer um alinhamento. O alinhamento só vai acontecer, ou o avivamento, no momento em que tiver tudo fora de lugar e Deus se faz necessário em alinhar com os irmãos. E daí o que acontece? Quando se sente aquela necessidade do alinhamento ou do avivamento, os irmãos, eles vão e pedem para Deus. Ele fala, Deus, de fato nós erramos, realmente reconhecemos, nós buscamos lá no passado e vemos que o Senhor não está sendo presente mais nos nossos cultos, os nossos cultos estão sendo vazios, está sendo apenas uma mera apresentação, os irmãos estão cantando, mas não tem salvação de almas. Então, de fato, nós vemos que nós estamos em pecado, nós estamos errando em alguma coisa. Ou nós não estamos orando direito, então precisa fazer ali, quando uma congregação ou uma cidade se dobra aos pés do Senhor e se humilha, assim como está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, todos oram no único propósito, no mesmo intuito. Aí sim, Deus, ele ouve do céu, ele fala, olha, aquele povo está clamando por um avivamento, eles precisam nos despertar. Então, Deus, ele desce e realinha e reaviva toda uma congregação, uma cidade, uma nação também, né? Então, tem vários pontos, vários livros, né, que falam sobre os avivamentos que aconteceram na Inglaterra, os avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, avivamento que aconteceu logo no começo da história dos evangélicos aqui no Brasil. Sempre tem os alinhamentos, né, que sempre acontece ao período do tempo, né? Então, assim, nesse caso agora, na lição de número 2, porque daí essa daqui seria o resumo da lição
do número 1, né, que seria o avivamento, o que seria o avivamento e quais são os motivos em que as pessoas precisam fazer esse avivamento com Deus, né? Qual que seria que o impulso maior ali seria de uma crise, precisa passar por uma crise para poder gerar ali um avivamento, tá? Eu vou comentar com os irmãos aqui sobre a lição de número 2. E essa lição de número 1 aqui, a lição de número 1, ela sempre vai ser tocada no decorrer de todas as matérias. Então, todas as matérias, até a lição de número 13, todos os professores, eles vão precisar voltar na lição de número 1. Todos vão precisar, porque quando eles vão falar aqui, ó, vamos dar um exemplo, na lição Avivamento no Novo Testamento. Beleza, mas o que é o avivamento? Então, o professor, ele se faz necessário voltar na lição de número 1, para poder relembrar o que seria o avivamento espiritual no Novo Testamento. Tá? O avivamento no Antigo Testamento. Então vamos lá. O panorama do Antigo Testamento. O avivamento no tempo de Moisés. Tá? Então eu vou comentar por cima sobre o avivamento no tempo de Moisés. O que acontece? Nós sabemos assim que eles fizeram um círculo, né? O povo de Deus, o povo de Israel, eles estavam na sua terra com as 12 tribos, até que José teve uma brilhante ideia. José é um cara incrível. Ele teve uma ideia, ele estava lá no Egito, ele foi levado preso e cativo, e quando ele chega lá no Egito, ele vê que vai ter uma fome muito grande. Então o que ele faz? Ele vai lá, pede para o pessoal que está em Israel e vem para o Egito. Então todo mundo abandona Israel ou Canaã e vai para o Egito. E ali fica tudo bem, está tudo certo, porque daí José, ele é o governador da terra, todos conhecem José, então o povo de Deus vai se multiplicando e vai se crescendo juntamente com os egípcios. Ali está tudo certo. Até que um dia acontece o pior. Eu estava conversando com o Eliezer, fazendo uma reunião de alinhamento com o Eliezer, né? Até ele comentou até sobre José, e eu até estou pegando essa pauta aqui, trazendo para cá. Por quê? Vai passando o tempo, José ele morre, José não é eterno, e o povo hebreu continua lá no Egito, e daqui a pouco lança um novo faraó. Chega um outro faraó, aí pega e fala assim, o que esse povo está fazendo aqui? Aí o pessoal fala, não, esse povo aqui é lá de José. Ah, mas quem que é José? Quem é José? Quem que é esse José? Não, aqui o nome é Egito. Então todos que moram aqui são os egípcios. Nós não temos nada a ver com o povo hebreu. Se nós marcar aqui, esse povo hebreu está crescendo, ele vai tomar o Egito. E sem contar também que ali já houve uma miscigenação, a mistura, né, entre o povo hebreu com o povo egito. Então daí as pessoas já começavam a adorar pegou alguns costumes dos egípcios e foram se afastando de Deus também nessa questão. E daí o povo egípcio já aproveita e já escraviza o povo hebreu. Né? Essa história todos já conhecem, eu só estou fazendo relembrando aqui para nós conseguirmos chegar em Êxodo no capítulo 5, tá? É bem interessante essa história aí. Aí Deus ele levanta Moisés e Moisés precisa reavivar esse povo. Então precisamos separar, porque agora sim o povo hebreu está em crise, porque quando eles entraram no Egito estava tudo lindo. Só que passa o tempo, começa aquela crise, eles precisam retornar na primeira essência, na verdadeira adoração com Deus. Aí Deus, lá em Êxodo no capítulo 5, ele chama Moisés e fala assim, Moisés, vá para o faraó, chega para o faraó e fala, faraó, é o seguinte, eu quero libertar o povo. O faraó não vai deixar, porque é mão de obra barata, está de graça para eles ali. O máximo que eles vão estar fazendo de gasto ali é beber na água do rio Nilo, o máximo, né? Então não está tendo custo nenhum para faraó. Então para quê? Que ele vai dispensar um pessoal totalmente de graça, que está levantando as pirâmides, está levantando várias coisas ali, fazendo um trabalho muito perfeito, sem pagar nada, a troco do quê? Para poder escravizar o povo egípcio agora? Não tem como. Aí Deus pega e coloca uma estratégia para Moisés. Pega e fala assim, olha, em Êxodo no capítulo 5, Moisés, ele chama o faraó e fala assim, faraó, é o seguinte, eu preciso que você libere o meu povo. Para quê? Para fazermos uma festa no deserto. Incrível! Eu falei, esse é um gênio quem teve essa brilhante ideia, né? Aí eles pegam e pedem aqui, ó,
no capítulo 5. Depois disso, aqui ó, Êxodos no capítulo 5. Depois disso, Moisés foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Então ele não chega e fala: olha, liberta o meu povo, porque isso vai acontecer. Não, ele pega e ele fala assim: ó, faraó, vamos fazer o seguinte, libera o meu povo aqui para a gente fazer uma festa no deserto. Olha que bacana, estratégia muito linda. Então ali Deus ele queria fazer um avivamento com o seu povo. Ele precisava tirar o povo do lugar onde eles estavam para poder fazer uma ativação aí de novo. Esse faraó é ruimzinho da cabeça, né? Porque no versículo 2 ele não sabe quem é o Senhor, não sabe quem é José, não sabe quem é nada. Exatamente, ele não sabe quem é o Senhor. Que Senhor? Por quê? Porque o faraó já não sabia quem que é o Senhor. Porque o povo hebreu já não estava mais tocando no nome do Senhor. Dificilmente eles iam falar alguma coisa referente, até mesmo vai passando o tempo, os filhos e os netos vão crescendo e não, de fato, não conhecem mesmo o verdadeiro Deus, que era o Deus de Israel. Então eles já crescem, já nascem, já está vendo aquelas estátuas de Anubis, do ceifador, daquele cachorro misturado com um gato com a orelha pontuda, daqueles gatos pelados, eu não sei o nome desses bichos, né? E, enfim, eles começam a crescendo vendo aquilo e acaba se esquecendo do verdadeiro Deus. Aí Deus fala: então vamos separar esse povo, vamos trazer esse povo aqui, aí nós vamos fazer um avivamento com eles no deserto. Então esse daí foi o primeiro passo para o povo sair para o deserto e fazer. E ali no deserto Deus resolve tratar com Moisés, e Moisés, como porta-voz, ele vai e repassa para o povo. Aí ali nós temos a construção do primeiro templo, né, no caso, que era uma tenda bem grande, aonde tinha todo o ritual como Deus gostaria de ser adorado. Então ele volta lá do início e o povo assim começa a adorar a Deus por 40 anos no deserto, do jeito deles, às vezes caindo, levantando, mas estavam adorando no deserto e já sabiam, assim, bom, então a partir desse êxodo pelo Pentateuco inteiro, até chegar lá em Josué, nós já sabemos que o nosso Deus, ele precisa ser adorado dessa maneira. Então todos já sabem qual que seria a importância da Arca da Aliança, a importância da pia de bronze, do propiciatório, que até hoje eu não sei o que é um propiciatório, mas eu acho bonito essa palavra, então eu vou falar o propiciatório. O que é o propiciatório, Eliezer? Deve ser uns utensílios ali, né? Que é os utensílios, aí tem o lugar que tem que lavar a mão, aonde que o cinto, então tem tudo, e o pessoal começa a entender que tem que ser adorado a Deus desse jeito. Então olha só, teve um avivamento desse pessoal aí. E só que daí o que acontece? Vai passando o tempo, então, ou seja, ó, o pessoal ele está... Vou fazer um desenho aqui, pode desenhar aqui, Lézer? Vou desenhar aqui, ó. Ó, o pessoal está aqui em Israel. Vamos colocar aqui, ó. Israel, e aqui é o Egito. Olha que belezinha. Israel e Egito. Então, o que eles fizeram? Eles, no começo, eles saem, porque José, né, teve aquela brilhante ideia de ser jogado no poço, tudo, e ele pega e eles vão para o Egito. Beleza, daí ele chega aqui, acontece aquela miscigenação toda, né? E daí o que acontece? Deus resolve fala, não, eu preciso fazer um avivamento com o meu povo, eu preciso tratar com o meu povo no particular. Então, eles tiram o pessoal do Egito e faz o pessoal voltar para Israel. Então, toda essa romaria, gente do céu, todos 5 capítulos que é escrito ali por Moisés, tanta coisa que acontece. Moisés sobe o morro com aquelas pedras nas costas e desce o morro com as pedras na costa e carrega esse templo para lá e carrega o templo para cá e abre o mar e fecha o mar e abre o chão e engole o povo, depois volta o povo para fora e o povo vai e faz o bezerro. Tudo isso acontece nos 5 capítulos só para o povo ir para o Egito e depois voltar para Israel. Por que não ficou em Israel? Precisava tudo isso, ir lá e voltar. Beleza. Aí chegaram aqui no pessoal de Achego, voltou aqui para Israel. Beleza, então tá todo mundo feliz, alegres aqui e distribuíram as 12 tribos. Certo. Agora nós vamos falar um pouco do avivamento no tempo de Samuel, né? É o subtópico 2. Então nós vemos aqui, Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado do templo do sacerdote Eli. Né? Então, Samuel, nós vemos aqui na história de Samuel que ele foi introduzido no templo desde quando ele era pequeno, por Ana, ali no caso, e ele, através dele, Deus ele consegue fazer um acordo com Samuel.
Por quê? Estava bem complicado, o pessoal já começou, como que eu posso dizer assim, começou a relaxar na questão, né? Esqueceram tudo que tinha acontecido, do perrengue que eles passaram lá no Egito, depois tiveram que voltar, aí a lei de Deus já não estava sendo tão apregoada, né? Então daí Deus ele viu que o povo estava passando por uma crise muito grande, Israel estava perdendo guerras atrás de guerras, estava usando a Arca da Aliança de uma maneira errada, né? Então daí esse Samuel precisou fazer toda uma repaginada na estrutura de Israel, porque estava muito feia a situação. Primeiro, os sacerdotes já estavam corrompidos, as leis já não estavam seguindo tantas regras, nós vemos que as leis estavam favorecendo alguns e não favorecendo outras, então quer dizer que a justiça já não estava tão cega como deveria ser, né? E o que era mais era a profanação do templo, tanto que nós vamos ver aqui no decorrer da história de Samuel, que Eli, no momento em que ele perde a batalha, que os filhos dele, né, vão para a batalha e levam a Arca da Aliança, esse Eli, ele já está com diabetes, não está enxergando nada, até de tantas gorduras que ele come, porque ele já não está enxergando, ele está gordo, ele não passa naquela porta ele já não passa, de tão gordo que ele está, e ele está sentado ali, já morre, não morre, com tudo quanto é tipo de coisa, com as veias do coração tudo entupida já, ele não poderia receber nenhuma notícia triste, nenhuma, e o que acontece? Me chega o pessoal e pega e fala assim, eles deveriam ter pegado esse Eli, né, e conversado com ele com calma, fala, Eli, toma um copo d'água, né, dado um chazinho de chifre rapado para ele, né, um chá de hortelã para ele, erva cidreira, fala, toma aqui uma erva cidreira, né, aí ele tomava tudo, porque o homem é gordo, ele tá cego já praticamente, com as veias tudo entupida, e chega uma pessoa correndo, mete o pé na porta, já quase mata ele do coração, e fala assim, seus filhos morreram. Ele dá aquela respirada, ele fala assim, não foi um só, não, foi todos. O cara caiu da cadeira e morreu na hora. Então daí Samuel, ele fala, gente, precisamos agora sim, agora de fato moiou de vez, acabou tudo, agora foi, acabou, até que a mulher deu à luz a um filho, e o nome do filho se chamou Icabote, ou Icabô, foi-se embora a glória de Deus, tudo que não poderia acontecer de errado aconteceu tudo no mesmo dia, e Samuel, levantado por Deus, não teria uma crise maior que essa. Imagina, o Papa morreu, bem na véspera do fim de ano. Nós não tem nada a ver com isso, né? Mas na época de Israel, sim, o Papa morreu. E agora? O pessoal fica correndo para lá e para cá, que nem barata tonta, ou quando alguém pisa no formigueiro, fica assim, o que nós vamos fazer? Nós estamos sem orientação. Já estava sem orientação, porque Eli não estava fazendo coisa com coisa. Então estava sem orientação, aí Samuel se apresenta como aquela que vai restaurar toda Israel e trazer para a perfeita, mais bela, linda, robusta e maravilhosa adoração. Então ali acontece o avivamento através de Samuel. Samuel, antes de ele tomar as primeiras providências, ele vai e toma um copo d'água e começa a resolver toda a situação. Vamos arrumar o templo, beleza? Ele já começa a colocar uma adoração mais sincera, mais bonita no templo. Vamos arrumar o rei. Ele vai lá, coloca um rei, o rei não deu muito certo, aí ele tira esse rei e coloca outro. Fala, vamos colocar o rei. E ele vai e coloca o rei mais temente que poderia existir na época, que seria o rei Davi. Então, ele começa com Davi. E Davi, ele já começa a colocar um reino mais justo. A primeira coisa que ele faz, né, Samuel colocando Davi como rei, esse rei Davi, ele começa a juntar as questões, ele não faz o templo, mas ele vai no material de construção, forma a casa, e no Papaléguas, e já compra as coisas e já deixa no cantinho. Ele fala, eu não vou fazer aqui no Balarote, nós é chique, né? Nós vamos comprar no Balarote. Ele compra as coisas e deixa lá. Ele fala, eu não posso arrumar nada aqui, porém, o meu filho que vai nascer ali, ele vai fazer, porque a minha mão está cheia de sangue, eu não posso, eu sou um guerreiro, eu não tenho condição de fazer, por mais que eu queira, né, fazer algo para o meu Deus, o próprio Deus proibiu ele. Ele falou, olha, fica tranquilo, que logo na sequência vai... Mas estava tudo certo, Davi era o melhor rei que poderia existir na face da terra, porém, no meio do caminho acontece um novo BO, né? Já nós vamos chegar no subtópico 3. No meio do caminho acontece um novo BO, ele se desvia e de repente o reino é rompido, aí já se forma o reino norte, o reino sul, as 12 tribos já não são mais as 12 tribos, aí fica Benjamim e Judá para o reino
Sul, isso. E o reino que votou em Lula, que é o reino norte, né, fica o restante das 10 tribos, né? Então o reino sul, que somos nós, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né? E o reino norte é o restante lá para cima, Bahia, Pará, o pessoal do reino norte, e o reino sul para cá. Aí o pastor Joelson voltou para o reino sul. Olha o pastor Joelson no reino sul, entre outros que estão aqui. Quem que era do reino norte e veio para o reino sul aqui? Quem que é o pastor Joelson? Quem mais que veio do Reino Norte? Olha aqui, veio do Reino Norte. Reino Norte. Quem mais? Quem mais que veio lá do Reino Norte? Mais alguém que veio do Reino Norte aqui? Quem que veio lá do lado do Norte? Ou do Nordeste? Ou do Noro... Tá todo mundo no Reino Sul. Beleza? Então nós vemos que o pessoal saiu do Norte e estão no Sul. E aí? Tudo certo, meu querido? Rapaz, não entra por esse lado não, não entra por esse lado não, vamos tocar o barco. E segue aí, então nós temos Benjamim e Judá no Reino Sul, que é o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e daí nós temos o Reino Norte. Isso não é bom. Por que não é bom? Porque quando o reino ele é dividido, ele não subsiste, não tem como dividir o reino e o reino continuar crescendo, né? Então daí nós temos aqui no Reino Sul, nós temos Jerusalém como a capital e no Reino Norte nós temos a Samaria. Neste momento, né, Deus ele resolve levantar uma outra pessoa para fazer ali então, na mesma dinastia ali de Saul, né, no meio dessa crise toda, nessa crise existencial, divisão de reino, toda aquela questão, Davi já não é mais Davi, Absalão tenta dar o golpe no pai e quebra toda aquela questão, ele forma um novo exército e vem contra o rei, enfim, acontece toda uma situação. E daí no meio da crise, de novo, olha a crise aí de novo, promovendo um novo avivamento. Agora sim, senhoras e senhores, vamos começar a nossa aula de número 2. Ah, maravilha! Tá preparado, Cristo? Aperte o cinto aí, que nós vamos entrar na aula de número 2. Então, a aula de número 2 começa assim. Aconteceu toda aquela questão. Rei Davi, ele rei do trono. Absalão resolve dar o golpe no pai. O pai já está quase morrendo. Parece aqueles dramas de novela mexicana, né? O pai já está quase morrendo. Ainda tem Salomão. Salomão que era o filho do pecado, que eles diriam assim, Salomão pequeno. Davi usa da última estratégia. Ele pega Salomão como as flechas são como os filhos na mão dos pais, que pega aquela flecha e lança lá para frente. Ele fala, Salomão, eu preciso que você restaure o povo de Deus. Então ele pega Salomão, ele está nas últimas, filho, vem aqui. E daí Salomão põe a mão embaixo da perna do pai, ele fala assim, você vai ser o próximo rei. E então nisso, uma guarda pega esse Salomão, coloca Salomão no lombo do cavalo e sai galopando em direção ao horizonte, vai para um lugar e ele fica ali crescendo em graça e em conhecimento. Enquanto isso, Absalão, ele dá um golpe no tesouro do pai, ele pega todos os ouros e tesouros e tudo aquilo que o pai tinha comprado no Balarote para Salomão levantar o templo, ele pega e cria um novo exército. Ah, meu Deus do céu, tanta coisa que aconteceu num período tão pequeno de tempo, né? Não deu nem 40 anos de reinado de Davi, já aconteceu tudo isso. E daí o que acontece? Mais na frente, volta Salomão. Salomão, ele já está tudo certo, está resolvido o problema dele, o povo já sabe que Salomão vai ser proclamado como rei. Então nós temos uma crise entre o povo bravo com todo mundo ali, e como se não bastasse, bem na época, Cristo, na época teve a maior seca, com geada, com tudo que não poderia acontecer no mês de julho, na época de Israel, que devastou tudo, acabou com tudo que deveria ter ali. Então, por exemplo, os bois já não estavam muito bons, a cega já não estava dando mais as colheitas, as frutas também já estava tudo perdido ali. E Deus, ele se apresenta para Salomão e fala assim, Salomão, agora é a hora que eu preciso ver aonde está o seu verdadeiro coração. Salomão, ele pega ele junto, isso aí está acontecendo essa história já lá em 2 Crônicas. Deixa eu ver se nossa Bíblia tem crônicas aqui, pastor. Lá em 2 Crônicas. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, né? Para os irmãos estar acompanhando comigo aqui, ó, 2 Crônicas, no capítulo 7. O que aconteceu no capítulo 6 e no 7? Quando Salomão assumiu ali a questão,
para poder fazer esse avivamento acontecer, a crise estava posta. Eles já não tinham mais o que comer, já não tinha mais o que colher ou o que plantar. E quando eles correm para abrir o cofre público, Absalão tinha dado golpe, então nem isso ele tinha. O que eles tinham eram os bois de arado. Então ele percorre por toda Israel, junta a maior quantidade de bois que teriam na época, que eram os bois de arado, já estava magro porque não tinha tanta coisa. Ele sobe no alto do monte, ele fala assim, olha, primeira coisa que nós vamos fazer, para acontecer um avivamento, nós precisamos que o povo se arrependa do que aconteceu até hoje e nós vamos fazer o maior holocausto já visto na história do planeta Terra. E eles pegam e fazem o pessoal vai, eu já contei essa história uma vez aqui, que eu também comentei sobre os templos. O pessoal ele vai e sobe para poder ver o que vai acontecer, né? O povo está tudo com fome, pegou todos os boi que tinha lá. Então ele pega e faz o holocausto e cai fogo do céu e consome aqueles 1000 holocaustos que tem ali. E o povo fica olhando, fala, tá, e agora? E agora? E Salomão continua sentado ali, o trono é colocado no alto do trono, ele fica ali sentado e fica olhando, ele fala, tá, Deus já fez, e agora, como é que vai ser? Ele fica olhando para um lado, olhando para o outro, o pessoal fica olhando para ele, e aquilo vai dando as horas, e não acontece nada. Talvez poderia chover maná na hora ali, né, depois de toda aquela apresentação magnífica, porque o nosso Deus, ele é poderoso, ele gosta de exagerar nas coisas, né, ele mandou fogo do céu de novo lá, então... Ali fica o rei plantado olhando e não acontece nada. E daí ele pega e ele volta, o povo se revolta com certeza, né? E ele pega e ele volta para a casinha dele. Quando ele chega na casinha dele, ele está deitado com a cabeça desse tamanho pensando, falou, meu Deus do céu, o que eu fiz? Matei todos os bois de todo mundo e não aconteceu nada, só caiu fogo do céu, e agora? Daqui a pouco, o próprio Deus... Eu não sei como que ele fez isso, mas ele desce do trono dele e ele entra direto no quarto de Salomão. Vai direto lá, fala assim, Salomão, peça o que você quiser. Pode ficar à vontade, meu querido, eu estou aqui, peça o que você quiser. E ele vai e pede a sabedoria para Deus. Ele fala, Deus, eu preciso de sabedoria porque esse povo vai me macetar. Enfim, aí Deus pega, nós sabemos o continuar dessa história, que Salomão se torna uma pessoa das mais poderosas da época, não se ouve falar um rei que teve mais ofirs, mais pix na conta do que o rei Salomão. Então daí o que acontece? O rei Salomão, ele cumpre a promessa e ele vai e monta aquele templo enorme, maravilhoso, de ouro, de prata, com todas as pedras preciosas possíveis que poderia existir naquela época, e ele vai e forma aquele templo maravilhoso. Então fica tudo certo e Deus, ele se faz presente no dia da inauguração do templo. A glória de Deus foi tão grande que as pessoas não conseguiam ficar em pé. O próprio Deus desceu ali e se agradou daquele templo. Todos ficaram pasmos. Então daí sim a história de Salomão começa a ser contada de uma maneira mais bonita. Até numa parte a gente acaba esquecendo que ele tinha 700 mulheres ali, né? Para focar mais no templo. E as pessoas vão e o reino prospera e a situação começa a ficar grande, começa a ficar maravilhosa e todas as pessoas começam a ir para o templo. Estou olhando para aquele relógio lá. Quando chega num determinado momento, né? Então nós já vamos passar aqui para o próximo. Então, lembrando uma coisa, irmãos, bem interessante, é que assim, ó, o templo, existe um único templo, tá? Templo é um. Existem várias sinagogas, né? Que depois nós vamos contar sobre isso daí, sobre as sinagogas, mas hoje é o templo, existia apenas uma. Só que daí o que acontece? Mais uma vez, o templo está ali, Salomão morre, vai passando o tempo, as pessoas acabam esquecendo do concerto de Deus de novo. A história está se repetindo de novo. E daí vai passando o tempo, eles vão trazendo os deuses estranhos para dentro do templo de Salomão. Eles vão começando a trazer coisas, entulhando, e a glória de Deus se esvai daquela situação toda, né? Então, no subtópico 3, nós vamos falar aqui do avivamento no templo de Josias. Eu lembro da aula que o Eliezer ele ministrou aqui sobre o templo de Josias. E aquilo, eles vão entulhando coisas dentro do templo. Então vocês vejam, Deus ele já fez ali
lá no Êxodos, no capítulo 5, depois ele traz para os tempos de Samuel, aí vem Salomão, refaz o templo, e agora de novo o povo continua pecando e continua usando o templo como se fosse altares para outros deuses, né? Então nós não temos tantas questões assim relacionadas a um sacerdote presente no templo, porque daí cada um era uma vela para cada santo. Sempre quis usar essa frase, irmãos. Então cada um chegava com o seu Deus e colocava ali, não, esse espacinho aqui é para cá, esse daqui é para cá. Isso é verdade, tia Maria? É verdade? Isso aí está escrito na Bíblia? Saúde, tia Maria. E daí nós vemos então, mais uma vez, Deus precisando levantar Josias, porque daí já é uma questão de Toninho. Toninho ficou olhando no relógio. Então daí o rei Josias, ele se levanta, né, e começa a fazer uma limpeza no templo, que tem uma das frases mais interessantes que acontece aqui no reinado do rei Josias, que o livro que era utilizado nas cerimônias, que é aqui a nossa Bíblia Sagrada que nós conhecemos hoje, estava perdida dentro do templo. Então ninguém sabia mais nada como que se de fato adorava a Deus. Ninguém sabia, porque virou aquela bagunça. O pessoal falava, não, eu adoro Deus desse jeito. Mas e cadê como é que funciona ali? Cadê o cremos? Cadê o cremos, as regras desse templo? Então daí nisso foi encontrado o livro perdido dentro da igreja. Imagina que situação, né? Ninguém tinha mais uma cópia lá reservada e estava perdido dentro da igreja. É claro que no decorrer da situação tinha alguns gatos pingados que ficavam ali, que oravam a Deus, né, para se levantar o novo rei. Então eles vão lá e acontece o novo avivamento. Eles vão, recuperam o templo, dão uma limpeza bem bacana, passam quantos dias, aliás? Uma semana limpando o templo, tirando todos os entulhos, limpando a parede, tá tudo pichada, e passando thinner nas portas, passando graxa nas ferraduras, tudo ali, e tirando todas as coisas que tinham, varrendo o Santo dos Santos. Eu só que eu tinha esquecido, né, irmão? Olha lá, olha o sorriso dele. Varreu o Santo dos Santos bem bonitinho, deu uma polida ali nas asas do querubim e fez toda aquela questão, conferir se o maná ainda estava dentro ali, viu por que a arca era tão pesado, porque tinha aquelas duas pedronas desse tamanho dentro da Arca da Aliança. Pelo amor de Deus. Mas tá, enfim, estava tudo bonitinho. Aí começa a ter o culto de novo. Porém, né, a história, mais uma vez se repete, meus irmãos, mais uma vez se repete. E daí nós caímos na última lição do ano de 2022, aonde o rei, ele invade Israel e leva o povo cativo. Eles destroem os templos e eles vão e ficam lá na Babilônia. Eles ficam exilados todo esse tempo. Por quê? Por mais que o rei Josias, ele fez a limpeza no templo e juntou tudo ali, o pessoal desviou de novo, depois de algum tempo, passou umas 2 semanas, não, brincadeira, foi bastante tempo. Aí o povo foi avisado, Deus levantou várias pessoas para poder falar, entre elas Jeremias. Gente, vamos se arrepender, vamos voltar, porque nós vamos ser cativos. E o povo não acreditava nisso, falava, não pode. Como que vai? E daí vai passando o tempo. Aí Isaías também com a mesma questão falando, olha, irmãos, vamos nos arrepender, porque o pessoal de Babilônia vai vir e vai destruir o templo. Mas nós estamos tudo certo. Não, tem uma coisa errada. E dito e feito, chega Nabucodonosor e leva o povo e deixa o povo cativo. Agora, irmãos, eu trouxe um livro, um caderno aqui, meu diário, eu tenho um diário lá em casa, aí eu escrevo as coisas. Aí o que aconteceu? Eu anotei no diário aqui há muito tempo atrás, em Isaías, no capítulo 4. Daí sim que a história começou a ficar legal, Cristo. Eu vou falar a verdade, viu? Eu começo lendo a Bíblia aqui, eu fico impressionado com quem que escreveu essa Bíblia aqui. É muito gênio demais, incrível. Isaías no capítulo 4, tá? Diz assim, ó, o retorno do Senhor. Naquele dia o renovo do Senhor será belo e glorioso, e o fruto da terra será o orgulho e a glória dos sobreviventes de Israel. Os que foram deixados em Sião e ficarem em Jerusalém serão chamados de santos.
todos os inscritos para vierem para Jerusalém, quando o Senhor tiver lavado a impureza das mulheres de Sião, e tiver limpado por meio de um espírito de julgamento e de um espírito de fogo. O sangue derramado em Jerusalém, o Senhor criará sobre todo o monte Sião e sobre aqueles que se reúnem ali, uma nuvem de dia e um clarão de fogo à noite. Então, lá em Isaías, mesmo o povo não sendo levado ainda, porque Isaías ele escreveu 200 anos antes de Neemias, então antes de Deus permitir que Nabucodonosor invadisse Israel e levasse o povo cativo, ele já estava anotando lá. Ele falou: não, gente, vocês vão, mas vocês ficam tranquilos que nós vamos voltar e vocês vão ver aí que de fato vai ter um renovo, né? Então não precisa se preocupar quanto a isso aí. Daí o que acontece? Esse povo ele ficou cativo por um período de tempo, até que lá dentro do cativeiro, Ciro toma conta da situação. Ciro já se torna rei ali. Neemias, ele era um escriba. Então aqui nós estamos aqui, no tópico 2, confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus. O chamado de Neemias. Neemias, quem que foi Neemias? Neemias, ele estava nessa época lá no cativeiro também, e ele era um dos escribas ou sacerdotes. O que ele faz? Ele consegue convencer o rei. Ele vai lá e converte o rei. Ele explica toda a história de Israel e ele converte o rei. E o rei se convertendo, ele fala assim: mas espera aí, uma história tão bela, tão maravilhosa, então vocês poderiam muito bem fazer um templo aqui e adorar a Deus aqui. Neemias ele fala assim: olha, o máximo que eu posso fazer aqui, nesse bairro de vocês, é criar uma congregação, que daí surgiu a primeira sinagoga, porque daí o templo sede tem que ser lá em Jerusalém. Nós não podemos ter vários templos, então nós vamos fazer uma sinagoga aqui, onde os irmãos podem se reunir e adorar a Deus e relembrar de todos os feitos que Deus tem feito, né? E daí, lá só em Jerusalém que pode ser o templo. Só que daí o que acontece? Uma coisa bem interessante, que esse Neemias, um belo dia, ele começa a olhar os arquivos ali e ele acha um pergaminho. E esse pergaminho que foi escrito pelo Isaías, lá 200 anos atrás, está escrito, dizendo assim: o rei Ciro, olha só quanto tempo tem o nome e sobrenome do cara, o rei Ciro vai ser o libertador de vocês. Escrito, Isaías profetizou sobre o rei Ciro, que o rei Ciro seria o rei e que libertaria o povo cativo de Israel. Contra esses fatos não tem argumentos. Neemias correu, aquele monte de pergaminho abraçado assim, já chegou tropeçando na sala do trono e falou assim: você está aqui porque o meu Deus colocou você. Não tinha como. Ele olhou para o pergaminho e falou: não, mas espera aí, eu nem conhecia esse Isaías. O cara falou: eu também não. O cara nasceu há 200 anos atrás e já profetizou isso. Aí quando ele pega o pergaminho e começa a olhar, ele fala: não, mas então contra fatos não há argumentos. Se eu estou aqui porque o Deus de vocês colocou, então vocês podem pegar o que vocês quiserem e pode voltar para Israel. Simples assim. Por que esse Neemias não achou esse bendito livro antes? Na hora que o cara foi proclamado o rei, ele já subia correndo lá com o pergaminho embaixo do braço, já jogava lá, já estendia, falava: aqui ó, tá aqui, Isaías falou de você. Mas é porque Deus tinha uma coisa muito bacana para falar. Eu acho que vai dar tempo de eu falar da sinagoga ainda. O que acontece? Dá tempo sim, Cristo. Não olha torto pro espelho. Porque se não olhar torto, você não dá tempo, é muita coisa de sinagoga, enfim. Aí ele pega e liberta o povo. Aí que é uma história bem legal também, gente. Eu vou falar a verdade. Não. Em época de pandemia, eu lembro que eu estava dando uma aula aqui sobre o templo. Eles vêm para Israel e pega todas as madeiras que eles poderiam juntar e monta um barracão de 50 por 50. Ai, Jesus. Quem já ouviu falar isso aí alguma vez? Um barracão de 50 por 50. A porta era uma de tramela na porta ali, tinha só uma mesinha dentro com uma coisinha assim, né? Então daí vai o primeiro povo, vai lá e monta aquele barracãozão lá, né, de 50, cheio de fresta, dava pra olhar por dentro da fresta do barracão. Aí ele vai lá e fecha ali bem, lá no alto, onde que ficava o templo, imagina, onde que ficava aquele templo de Salomão. Não tem mais o que, então faz um barracão lá e fica por aquilo mesmo. Aí, no dia da inauguração do templo,
Meu Deus. Chega, chama o pessoal, toda a congregação. Fala, irmãos, hoje nós vamos ver o templo. Beleza. E o pessoal sobe a montanha. Quando ele chega na montanha, Cristo, qual que é a ideia principal? Que tinha algumas pessoas que na época que o rei Nabucodonosor invadiu e levou cativo, era criança. Então, eles viram a grandeza do templo. Então, depois que passou mais ou menos uns 10 anos que o rei Artaxerxes, ou o rei Ciro, estava... Então, essa pessoa deveria ter mais ou menos 80 e poucos anos, 90 anos, 100 anos, vamos dizer. 92 anos. Aí, o que acontece? Ele tem uma ideia do templo. Ele fala, cara, eu conheci o templo de Salomão. Então, refizeram o templo, vai ser uma bênção. E todos estavam preocupados para saber como é que seria o templo. Aí chega, galera, aí eu vou lá na casa da tia Maria, a senhora conheceu o templo? Tia Maria, eu conheci, eu era pequenininha, isso faz 94 anos, aí eu pego a tia Maria pro braço e vamos, tia Maria, eu vou levar a tia Maria, pra senhora matar a saudade do templo, né? Aí vai aquele monte de criança, né, e confetes, o templo, quando chegaram para ver o templo, a tia Maria foi a primeira que falou, o quê? Esse barracão aí não tem nada a ver com o templo. Esse barracão é tramela que tem naquela porta, não tem nada a ver, esse negócio vai cair. As pessoas que viram o templo de verdade passaram por isso, é verdade, aconteceu isso. As outras pessoas que não conheciam o templo, maravilha, é lindo esse templo, meu Deus, nós temos um lugar para adorar a Deus. E toda a congregação ficou ali, parada, em pé, e ali sim teve o nosso o outro avivamento, por parte de Neemias. Então, Neemias, ele pega o livro, né, aquele baita, aquele pergaminho, e toda a congregação se coloca em pé, e ele lê aquele livro comprido que Moisés escreveu, e ele vai lendo ali, né, eu acho que é Neemias no capítulo 8, deixa eu só confirmar aqui, irmãos, e Neemias 8, Osé, Daniel, o meu não tem isso, Eliezer. Sofone. Será que Neemias ele foi um profeta, Eliezer? Vamos ver aqui. Pera aí, gente, calma aí. Neemias no capítulo 8, quem achou, por favor, me ajuda aí. Não, na minha Bíblia não tem mesmo não, gente, desisto. Tem sim, tem aqui, ó. Aqui, ó. Neemias no capítulo 8. Quando chegou o 7º mês, os israelitas já tinham se instalado nas suas cidades, todo o povo junto, como se fosse um só, e um só homem na praça, em frente à porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída por homens e mulheres e todo o que podiam entender. Ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, em frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, de mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Então eles ficaram em pé, todas as pessoas em pé, na frente daquele barracão de 50 por 50, com a porta de tramela ali, e ele em pé e lendo, e todo o povo ali. E eu vou te contar, o Pentateuco não é pequeno, hein? É muita coisa. Então ele leu inteiro o livro de Gênesis, o livro de Êxodos, o Números, Deuteronômio, Levítico, leu tudo ali, leu tudo, pessoal. E o pessoal tudo... E daí, houve um choro misto de alegria, né? Outras pessoas de decepção também choraram um pouco de decepção, porque viu que o templo era um barracão de 50, e as pessoas estavam chorando, porque de fato era um lugar que poderia adorar a Deus, ninguém sabia do que seria, mas todo mundo chorou. Foi aquele chororô ali, e foi uma grande bênção. E daí, né, tem aquela frase que sempre é ouvida nos avivamentos, né? Que Deus ele diz assim, meu é o ouro, é a prata, e eu tenho a dizer para vocês que o avivamento está instaurado. Vou manter esse templo em pé. Esse templo ficou em pé por 500 anos, então não duvide de um barracão de 50 por 50 com tramela, viu? Que ele ficou por 500 anos em pé, que depois
quando chegou ali no finalzinho, logo depois de Zacarias, de Malaquias, aí o Herodes, ele vai lá e faz um templo em volta daquele templo, conservando a madeira original, hein? Então, o templo durou 500 anos, para depois eles desmontar o templo. Então, o templo que vocês vê lá não é o de madeira, lá em Israel, né? Então, enfim, esse daí seria o templo de Zorobabel, que quase nenhuma pessoa cita nesse tema, mas eu gosto muito dessa história, uma história bem triste, triste demais. Dá tempo de eu falar da sinagoga ainda? 5 minutos para falar da sinagoga? Beleza. Então, daí assim, e agora, o que ficou da sinagoga ali, né? Da sinagoga que eu tinha comentado, que foi aquilo que aconteceu. Em Lucas, no capítulo 4, nós vemos Jesus sendo escorraçado da sua própria terra natal. O que ele faz? Ele chega, né, tem a sinagoga. Ele começa a ministrar nessa sinagoga. Ele começa a falar, olha, irmãos, começa a contar, ele começa a ler os livros ali na sinagoga, porque... Só que chega um belo dia, ele tem a brilhante ideia de abrir ali em Isaías, no capítulo 61, né? Sempre Isaías está envolvido nessas histórias, né, Isaías? Você também. Então, daí ele abre no capítulo 61, lá em Lucas, no capítulo 4, e ele diz assim, ó, enquanto Jesus ele estava trazendo todas as informações bacanas para o povo, falando coisas bonitas, o povo estava gostando de Jesus, né? Ele estava em Nazaré, estava na vila dele ali, que nem o Eliezer está aqui, ó. Ah, Vila Lúcia, minha casa. Aí o Eliezer, ele pega e abre no capítulo 61 de Isaías e fala assim, o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres e enviou para cuidar do que estão de corações quebrantados, denunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade, o ano do Senhor. Então, o que acontece? As pessoas olhou e falaram assim, Jesus, você está se auto-intitulando que é o Messias que Isaías falou, você tem essa coragem de chegar na minha sinagoga e falar um negócio desse? O pessoal juntou Jesus para a orelha lá e queria jogar ele lá do alto do morro, né? E levaram ele para lá. Aí o que Jesus fez? Jesus, ele está no lado sul do lago de Genezaré, ele está aqui na parte de baixo, em Nazaré aqui. O que ele faz? Ele sai desse lago de Genezaré e ele vai pela parte de cima, daí ele cai lá em Cafarnaum. Aí lá em Cafarnaum, quando ele chega lá, tem uma outra sinagoga. Aí eles pegam e falam assim, opa, beleza, e ele começa a ministrar lá. Aí Jesus, ele lembra, ele fala, ó, tá vendo? Lá em Nazaré, o pessoal não gostava de mim, porque um profeta não tem honra na sua própria casa. Mas aqui, nessa sinagoga daqui, o povo já gosta de mim. Então, daí o que acontece? Lá logo em Lucas, no capítulo 5, ele está ministrando na sinagoga, ele vai lá, ele cura a sogra de Pedro. E em Mateus, ele volta em Mateus ali... E acontece uma situação bem bacana, até que eu comentei com o Eliezer, ele falou, rapaz, eu não sabia, você lembra? Vou lembrar você, Eliezer, que quando ele volta, né, ele está para a filha do principal da sinagoga, chega para Jesus, fala assim, aquela multidão grande, ele pega, ele vai entrando no meio do povo, dá licença, dá licença, dá licença, Jesus, a minha filha está muito doente, está quase morrendo. Esse é o principal da sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum. Então, quer dizer, ele estava na sinagoga de Nazaré, ele não era bem recebido, ele foi para a sinagoga de Cafarnaum. E Jesus, então beleza, então vamos indo então. Não, eu preciso de Jesus agora. Aí o que acontece? A quem que aparece? A mulher do fluxo de sangue. Ah, travou tudo ali. Aí Jesus para dar explicação. E o homem falou, Jesus, vamos, porque tem até o nome do cara. Ele fala, Jesus, olha só, minha filha está morrendo. E ele pega e fala, Jesus, olha só. O que você tem que levar em consideração, Jesus? Quando o povo de Nazaré te expulsou, a única sinagoga que abriu a porta para você foi a de Cafarnaum, e eu sou líder, então eu tenho, por favor, Jesus. E a mulher no chão chorando, ai, Jesus, obrigado. E Jesus falando, vai, a sua fé te salvou. E o povo aplaude, o povo dá glória a Deus, e o homem com a filha morta. Esse cara da sinagoga de Cafarnaum. Foi bem claro? Então, existem várias sinagogas ali. Amém, irmãos? Então, tem a diferença do templo e da sinagoga. Então, avivamento no Antigo Testamento, eu tenho 1 minuto. A conclusão. Então, nós já falamos aqui o avivamento da palavra de Deus, a palavra de Deus corrige. Então, como Neemias, ele fez no capítulo 8, ele precisou reler todo o Pentateuco para aquele povo lindo e maravilhoso entender o que Deus queria. A conclusão.
O avivamento no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do povo de Deus. Isso se dava sempre diante de uma situação de calamidade. Como eu disse, não teve nenhum momento que teve um avivamento aqui em que o povo estava tudo feliz e bonitinho. Sempre estava acontecendo algum BO, diferente do outro. Desde quando o povo estava no Egito, desde quando o pessoal precisou, aquele rei, o sacerdote Eli, que já não estava enxergando nada, desde quando o reino de Israel precisou ser até dividido entre o lado norte e o lado sul, desde quando precisou Esdras e Neemias pegar ali todos aqueles pergaminhos lá em Isaías contando que o rei Ciro seria o libertador de Israel. Em todas essas questões precisava de fato um avivamento no Antigo Testamento. Eu citei um pouquinho do Novo Testamento, mas eu dei um spoiler só do que vocês vão ver nas próximas aulas, a seguinte, tá? Então assim, ó, Deus promovia a restauração em Israel, que esses avivamentos, o tamanho da letra, tamanho da palavra aqui, ó, pelo amor de Deus, veterotestamento. Eu sabia, tava bom demais para ser verdade, né? Tá vendo tudo certinho com letrinha fácil, agora me aparece um veterotestamentário, nos despertem para fazer a vontade de Deus nesses tempos de frieza e mornidão espirituais atuais. Então, meus lindos e maravilhosos irmãos, muito obrigado pela paciência, tá? Se os irmãos tiverem alguma dúvida sobre o templo, sobre sinagoga, sobre caverna de Adulão, nós temos aqui o pastor Joelson, nós temos o pastor Cristo, temos o Misael, temos o Eliezer, temos o Fábio Toninho, que é o homem dos 5 minutos, né? Eu agradeço a oportunidade, eu peço que os irmãos continuem orando comigo, para mim, por mim, para minha família. E no decorrer das lições, nós vamos ver aqui os nossos professores aí, então, explicando mais sobre o avivamento no Novo Testamento, o avivamento na igreja, o avivamento nos tempos atuais. Amém? Irmãos, muito obrigado. Fiquem na paz. Deixa eu tirar aqui o quadro, irmão.